Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula a gente vai começar a falar de especificação de requisitos. Nas aulas passadas, a gente viu o diagrama de caso de uso e todos os elementos que ele possui. E a gente aprendeu que o diagrama de caso de uso ele apresenta as funcionalidades do sistema de uma maneira abstrata e também as relações que existem entre casos de uso, entre atores e entre ambos. Então ele apresenta os relacionamentos que os atores têm com os casos de uso, que os casos de uso têm entre si e que os atores têm entre si. Então essa é a ideia do diagrama de casos de uso e é isso que a gente viu aí nas últimas aulas. Só que tirando o nome e as relações, o diagrama de caso de uso ele não documenta nenhuma informação sobre os casos de uso. Então, nem sobre os atores. Então, assim, informações como os passos de execução que acontecem no caso de uso, as interações entre o ator e o sistema naquele caso de uso, a prioridade do caso de uso, a criticidade do caso de uso, as exceções que podem acontecer naquele caso de uso, os erros, quem é o responsável por aquele caso de uso e diversas outras informações não são nem minimamente mencionadas no diagrama. Então, assim, o diagrama realmente é só uma visão abstrata, uma coisa bem geral. Não tem informação nenhuma nele, exceto o nome e as relações. E essas informações, gente, são muito importantes, porque, caso contrário, os profissionais que vão usar os casos de uso para basear o software, para desenvolver o sistema, para projetar a arquitetura, enfim, eles vão teriam que adivinhar como o caso de uso funciona e supor todas essas informações que eu mencionei aí, que não estão ali presentes no diagrama. Então, se o profissional só olha o diagrama, ele não tem informação nenhuma, ele vai ter que supor aquilo tudo. E a gente sabe bem o que acontece quando a equipe de desenvolvimento começa a supor as coisas. As chances de sair uma coisa assim não tão boa é grande. Então, assim, não tem como a equipe se basear, às vezes nem no mínimo, para poder desenvolver o software. E aí, para documentar essas informações que são vitais sobre os casos de uso, informações essenciais sobre os casos de uso, a gente usa para cada caso de uso um documento chamado especificação de caso de uso ou descrição de caso de uso. Tá? Então a gente encontra aí ambos os nomes aí na literatura, a gente pode se referir da maneira que a gente achar melhor. E ao contrário do diagrama de caso de uso, que ele tem o formato dele, os elementos bem definidos e padronizados pela UML, a especificação de casos de uso não tem um formato padrão canônico. Ela não tem um padrão canônico que é universal, vamos colocar assim. Então, na literatura, a gente tem inúmeros modelos para especificar caso de uso. Tá? E muito provavelmente, gente, vocês jamais vão encontrar dois modelos iguais em fontes diferentes. Então, se vocês pesquisarem em 2 livros diferentes sobre caso de uso, por exemplo, o modelo de especificação de um não vai ser igual ao do outro. Pode ter campos iguais, com nomes
iguais, ou às vezes nomes semelhantes, mas 100% igual nunca vai ser. Justamente porque não existe essa padronização, essa universalidade, né? Então, atualmente, os modelos mais usuais, né, eles são aí um modelo, né, composto de uma tabela com vários atributos em uma coluna, tá? E os seus valores na outra coluna. Então, a ideia é a gente ter um modelo, né, dessa maneira. E o modelo que eu vou apresentar para vocês aqui no nosso curso, ele não é um modelo de nenhuma fonte, né? Na verdade é um modelo meu, que foi uma compilação que eu fiz de vários modelos que eu me deparei na literatura, né, somado a informações que eu na prática realmente, com a especificação de casos de uso, né, para software, eu me deparei e entendi que essas informações aí são informações muito importantes para o processo e que valem a pena estar nesse modelo de caso de uso. Então, é um modelo bem completo, um modelo que vai abranger aí, né, bastante informação sobre os casos de uso, para que a gente tenha aí um caso de uso bem documentado, atendendo aí todas aquelas características de qualidade, tudo aquilo que a gente viu lá no início do nosso curso. Então vamos agora aí, né, ver esse modelo, entender aí já os primeiros campos dele, o que significam, para que nós possamos então nos familiarizar e aprender a usá-lo aí nas nossas especificações. Bom pessoal, vocês estão vendo agora aí o modelo, tá? O nosso modelo aí de especificação de casos de uso. Então, basicamente, né, é um modelo aí estruturado, né, na forma de uma tabela, né, onde existem vários atributos aqui e os valores, né, do lado direito. Ok, galera? Então, é nesse modelo que a gente vai focar agora e nós vamos estudar, tá, cada uma das informações que ele carrega, como preencher cada uma dessas informações, quando preencher, o que deve estar presente, enfim, é isso que nós vamos estudar a partir desse momento, tá? E nós vamos ver, com calma cada uma dessas informações, o significado, como colocar essas informações no modelo, onde buscar essas informações, enfim, tudo isso a gente vai estudar. E vamos começar aí pelo identificador, tá? O identificador é um identificador único para este caso de uso, ok? A identificação ela é uma expressão, tá, que identifica unicamente esse caso de uso dentro do projeto. Então eu tenho um projeto, tem vários casos de uso, e é esse identificador aqui que vai representar, por assim dizer, o caso de uso, dentre todos os outros no nosso projeto. Ele é muito importante, tá, para a gente catalogar e representar o caso de uso, né, e a gente pode usar aí vários formatos para estabelecer um identificador, e é bom que exista um formato, né, uma coisa padronizada, que todo caso de uso cumpra, tá? Porque senão fica meio bagunçado, cada caso de uso bota o formato de identificador, bota da forma que quer e tal, então não fica com cara de identificador. O identificador geralmente ele tem uma cara mais estruturada. Então assim, é importante, né, que nós estabeleçamos aí um formato para os nossos identificadores, ok? Geralmente, tá, galera, eu particularmente adoto, né, o padrão CDU, caso de uso, tracinho o número do caso de uso, tracinho a sigla do caso de uso, que geralmente são as iniciais do nome, tá, que a gente vai ver aí logo em seguida, ok? Vou mostrar agora um exemplo, galera. A gente sempre vai confrontar essas informações com um exemplo prático para a gente entender melhor. Eu tenho aqui o caso de uso, registrar ocorrência e a identificação
é no formato que eu falei com vocês, ó, CDU traço o número, ele é o primeiro caso de uso do nosso projeto, vamos colocar assim, ou que foi feito aí, né, especificado em primeiro lugar, traço RO, né, que é a sigla do caso de uso, né, de registrar ocorrências iniciais de RO. Então esse é o padrão que eu adoto, não necessariamente vocês têm que trabalhar com esse padrão, tá? Vocês podem especificar um padrão de vocês que vocês consigam identificar aí rapidamente o caso de uso através desse identificador. Ok, pessoal? Mas o que eu uso aqui, o que a gente vai adotar aqui na disciplina é esse, né? A gente tem CDU, tracinho número do caso de uso, tracinho sigla do caso de uso. Bom, aqui onde está caso de uso é o nome do caso de uso, né? Qual é o caso de uso? É o nome do nosso caso de uso. O nome do caso de uso ele é uma expressão sucinta, né, pequena, que define o caso de uso. Tá? Geralmente é um nome composto por um verbo no infinitivo seguido de um substantivo ou expressão nominal. Então, lembra lá no diagrama de caso de uso, a gente colocava o nome do caso de uso dentro da elipse. É esse nome que vai estar aqui. Tá? Para cada elipse daquela, a gente tem uma descrição dessa aqui, galera. Então, aqueles casos de uso que a gente modela lá no diagrama, né, na verdade, se a gente abrir ali aquela elipse, o que tem é essa descrição aqui. Aqui é que tem os dados de cada caso de uso. Ok? Então, o nome do caso de uso, geralmente, ele segue esse padrão. Né? Verbo no infinitivo, seguido de um substantivo ou expressão nominal. A mesma coisa que a gente viu lá. Fazer login, efetuar pagamento com cartão, cadastrar cliente. Sempre é nesse padrão. Tá? Então, o nome do caso de uso tem esse formato, geralmente. Né? E, naturalmente, né, reforço que esse nome deve ser exatamente igual ao colocado no diagrama de casos de uso. Então, lá no diagrama de casos de uso tem uma elipse que representa esse caso de uso lá no diagrama. O nome que está lá na elipse deve ser exatamente igual ao nome que vai estar aqui. Nem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos. Ok, galera? É muito importante manter isso para na hora que a gente olhar o caso de uso lá, a gente saiba onde está a descrição dele. Senão, não tem como eu achar qual caso de uso corresponde àquela elipse. Então, esse nome deve ser exatamente igual ao nome que está lá no diagrama de caso de uso, na elipse que representa este caso de uso. Beleza? Então, aqui no nosso exemplo, né, o nome do nosso caso de uso é registrar ocorrência. Tá? Esse que é o nome do nosso caso de uso. Bom, a gente tem também a descrição. A descrição do caso de uso, ela é justamente uma descrição breve, né, informando o que é aquele caso de uso, né, detalhando um pouco mais que o nome, né, o que esse caso de uso faz, né, qual o intuito dele, falando de maneira bem breve, tá, galera? Sem abrir um parágrafo e ir escrevendo, não. Fala de maneira bem breve aí o que esse caso de uso realiza, só para quem olhar, já bater o olho e entender do que se trata, ok? Isso é a descrição. Tá? Vamos aqui, ó. A descrição, né, do nosso caso de uso registrar ocorrência é registra um boletim de ocorrência no sistema. Então, essa é a descrição do nosso caso de uso exemplo aí. Beleza, pessoal? Muito tranquilo. O próximo campo aqui são os autores. Tá? Os autores, eles enunciam, né, quais profissionais estruturaram e escreveram essa especificação de caso de uso. Tá? Então, aqui está quem escreveu essa especificação, quem definiu esse caso de uso. Né? E essa informação é muito importante, tá, pessoal? Porque um profissional, né, caso um profissional vai ler o caso de uso, essa descrição de caso de uso aqui, a especificação, né, de um modo geral, o profissional vai pegar e vai ler. E caso ele tiver alguma dúvida, né, a quem ele vai recorrer? Então, caso ele tenha alguma dúvida, opa, vou em quem escreveu para tirar essa dúvida. E aí ele procura aqui, ó, na seção de autores
e ele vai ver quem escreveu, quais foram as pessoas que escreveram esse caso de uso. Tá? E aí ele pode ir até essa pessoa e perguntar, né, tirar a dúvida dele para poder dar continuidade com o seu trabalho. Tá? Então essa é que é a ideia. Né? Caso um desenvolvedor tiver alguma dúvida com relação a algum atributo aqui do caso de uso, ele vai lá no campo autores, né, e vai ver quem são os autores, e aí ele vai se dirigir, né, a um desses autores e vai perguntar, né, o que ele está com dúvida e tal, tirar a dúvida dele. Beleza? Aqui no nosso exemplo, né, o autor fui eu que escrevi, né, eu que defini, especifiquei esse caso de uso, então eu sou o autor desta especificação de caso de uso. Ok? Próxima seção é o responsável. Tá? O responsável é o indivíduo que é encarregado pelos dados fornecidos como base para essa especificação de caso de uso. Tá? Então, ele que é o encarregado, ele que é o responsável por esses dados. Tá? Geralmente, isso não é regra, tá, pessoal? Mas geralmente ele também vai ser uma das fontes, ok? Ou, se ele não for uma das fontes desse caso de uso, ele vai ser responsável ou encarregado de quem é fonte, ou do artefato que é fonte, né? Pode se tratar de um documento, alguma coisa. Ele vai ser o responsável por essa fonte. Tá? Então, assim, geralmente o responsável é a fonte, faz parte da fonte, ou é supervisor da fonte, superior de alguma maneira, de cargo, ou caso a fonte for um documento, né, alguma coisa, ele é que retém, ele que detém esses documentos. Então, assim, a ideia do responsável é essa. É o cara que é o encarregado, ele que responde, né, pelos dados fornecidos como base para especificar esse caso de uso. Beleza? E aí, novamente, né, ele pode ser fonte e tal, pode ser responsável pela fonte, reter a fonte, mas isso não é regra, tá, pessoal? É que geralmente isso acontece, né? Na experiência, vocês vão perceber que boa parte das vezes o cara que é o responsável, ele também é a fonte, ou tem a fonte, ou é superior, supervisor, né? Algum cargo acima da fonte, enfim, ou das fontes. Embora isso não seja regra, na prática a gente vê isso acontecendo muito, ok? Aqui, tá, o nosso responsável, ele é o Capitão Trevor. Né? Então, ele é o responsável pelas informações, né, que são base aí para especificar, que foram base para especificar esse caso de uso, ok? E o próximo campo, né, a próxima seção, é a fonte. A fonte de um caso de uso, né, são os documentos, softwares, artefatos ou pessoas, né, stakeholders, que forneceram as informações que foram usadas para especificar o caso de uso. Tá? Então essa que é a ideia. Aqui eu vou registrar, né, uma listagem de todo mundo, né, pessoas, documentos, softwares, legados em operação, enfim, artefatos de um modo geral que serviram de base, né, forneceram informações, tá, para especificar esse caso de uso. Ok, pessoal? Então aqui vai estar a lista de todas essas fontes. E manter essas informações, galera, é de vital importância, tá, para a gente poder mapear de onde vieram as informações de base para o caso de uso. Tá? Então, se começar a surgir incertezas, né, confusões sobre alguma coisa na hora de especificar o caso de uso, né, sobre as informações que você tem, o que a gente faz? Olha lá quem é a fonte. Ah, fulano, tal, documento, tal. Beleza, vou entrar em contato com o responsável, né, para ter acesso às fontes. E aí, com as fontes, a gente tira as dúvidas, né, resolve esses problemas. Ok, pessoal? Então, geralmente, né, quero entrar
em contato com alguém que forneceu as informações para esse caso de uso, um funcionário, né? Eu provavelmente vou ter que falar com um supervisor, de repente, um superior, né, informando, né, se ele pode ceder o funcionário por um tempo e tal, para eu poder resolver essas coisas. E aí, uma vez que eu tenho esse aval, por isso que é importante ter a informação do responsável, uma vez que eu tenho esse aval, eu vou até o funcionário, pergunto, tiro a dúvida, aquilo que estava confuso eu busco esclarecer com ele. Então eu vou até a fonte. Se for um documento, ligo para o responsável, documento tal, né, surgiu uma dúvida, eu queria dar uma olhada nele de novo e tal. Beleza, então você achou a fonte que era o documento, então você solicita ao responsável tal, vai lá, olha, dá uma olhada nas informações, vê tudo direitinho, o que você precisa para resolver aí o seu problema, para sanar suas dúvidas. E beleza. Então, por isso que é muito importante você ter as fontes anotadas aqui, tá? Se você precisar fazer uma consulta, né, falar com as pessoas que forneceram as informações por causa de uso, aqui elas vão estar registradas, então você sabe quem é. Agora, se isso não estiver registrado, você não sabe quem forneceu as informações. Aí surgiu uma dúvida, você vai ficar igual um maluco tentando achar quem que foi, né, quem que forneceu as informações, perguntando a um e outro, porque às vezes é muita gente, né, dependendo da corporação, da empresa, é muita gente, e aí você não consegue chegar, ou vai demorar muito, vai perder tempo, ter atraso, enfim, uma série de transtornos aí que poderiam ser evitados simplesmente tendo aí essa seção e os nomes, né, das fontes aqui. Uma vez que você tem os nomes, você vai diretamente na fonte e extrai as informações que você precisa. Ok, galera? Então, isso que é uma fonte. Aqui no nosso exemplo, ó, a fonte é a tenente Sara. Então, ela que forneceu todas as informações, né, que foram necessárias para redigir esse caso de uso aqui, essa especificação. Se tivesse outra fonte, estaria aqui tenente Sara, vírgula, sei lá, relatório de ocorrência tal, vírgula, não sei o que lá, tal, vírgula. Então, documentos, posso intercalar documentos com pessoas, né, com stakeholders, com software, enfim, vou colocando aqui. E aí eu sei todas as fontes da onde as informações saíram para esse requisito. Tá? Então, se eu tiver alguma dúvida, né, na hora que estiver especificando esse caso de uso, escrevendo, eu vou, né, ter que falar com a tenente Sara. Então, eu entro em contato com o capitão, pergunto, né, se ele pode ceder e tal. E aí, ele dando um aval, eu vou lá e me comunico com a tenente Sara, falo, pergunto, tiro minhas dúvidas e tal. Tudo que eu preciso para especificar o meu caso de uso da maneira correta, beleza. Agora, se eu não tivesse essa informação anotada, eu ficaria perdido, né? Se tivesse, sei lá, outros 500 agentes, eu não saberia quem que me forneceu, a quem que eu tinha que recorrer. De repente, eu vou entrar em contato com outro que vai me fornecer de forma diferente, porque às vezes o cara não está mexendo diretamente com aquilo. E aí os problemas começam a acontecer, né? Conflito de informações. Então, assim não, eu tenho a fonte certinha aqui, eu vou direto nela e, né, acabou. Resolvo o meu problema. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia, tá, da seção de fonte. Bom, pessoal, e a nossa aula fica por aqui. Nas próximas aulas, a gente vai continuar vendo aí os demais atributos aí do nosso modelo de especificação, né, e vamos estudar aí um a um, com calma, procurando entender aí detalhadamente o que cada um representa e como que a gente trabalha com cada um deles. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.